Você sabia que teve declarações muito interessantes na noite dessa segunda-feira, na noite dessa quarta-feira lá no Maracanã? Se você não sabia, então espera só rodar a vinheta que já eu te conto. Declarações de Fred, declarações de Fernando Diniz e um post no Instagram do Cano que indicou muita coisa. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, mais do que... Até tô com o crachá de 2021 aqui, não sei se eu posso mostrar isso aqui. Posso também, não tem nenhum documento aqui não, né? Mais do que o crachá da Sérgio, né, que é só dos cronistas esportivos do Rio de Janeiro. Jornalista por formação, formado, jornalismo, faculdade. Eu sempre destaco isso, porque teve uma vez que um cara falou bem assim, prova que você é jornalista. Jornalista por quê? Hoje em dia qualquer um é. Eu falei, não, sou jornalista formado, eu me formei de fato, eu tenho diploma, eu fiz TCC, eu estudei tudo, enfim. Não sou um jornalista pronto, mas sou um jornalista formado que tem... Por isso que é bom explicar às vezes também. E sou tricolor de coração, afinal de contas torço para o Fluminense. E esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Vamos lá, cara, seguinte, só pra destacar, primeiro o patrocínio do OneFootball aqui nesse vídeo é bem importante. Por quê? Porque, cara, você foi dormir louco da cabeça, alegre, tudo isso nessa quarta-feira. Acordou na quinta-feira, pá! Já tem o quê? Vídeo do Raiz Tricolor. Mas tem notícia no OneFootball também, cara. Olha a fotinha de Murilo aqui, ó. E a prova da hora que eu gravo vídeos, né? Olha o pai desnaturado, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o OneFootball. Tá aberto aqui, ó. O OneFootball. Tem aqui notícia da seleção. Olha o Fluminense e Goiás já aparecendo aqui direto. Dá pra ver a tabela. Eu ontem fiz a transmissão baseado também no placar OneFootball, né? Com o OneFootball me avisando ali dos resultados que iam acontecendo na rodada. Baixa, faz o download aqui embaixo e vai lá ver os melhores momentos de Fluminense 3, Goiás 0, que tem lá no OneFootball. Dentro do aplicativo você consegue ver os melhores momentos, beleza? Vamos falar da primeira notícia, que é uma notícia um pouquinho mais rápida, porque ela é curiosa, assim, tipo... Na hora que eu olhei, eu falei, cara, será que... será que... Enfim, fiquei naquela dúvida, tá ligado? Bem, Germancano. Vamos na ordem, né? Matheus Martins fez um post nas suas redes sociais, tá? Postou o vídeo do gol, dando assistência para o Germancano. Um cruzamento espetacular do Matheus Martins, um ótimo cruzamento, achando o Germancano que, cabeceou e abriu o placar. E aí ele fez esse post na rede social dele, tá aí, ó, colocando o gol, né, tá aqui o vídeo do gol, Mateuzinho11, né, que é o perfil do Matheus Martins, colocando conexão Brasil-Argentina, né, o que ele achou. E aí, bem, esse post foi feito, até aqui, ó, Matheus Martins tem cruzamento, é pro Cano, a narração do Premier, e o Germancano repostou esse gol do Matheus Martins. Pra quem não sabe como funciona o Instagram, se a pessoa te marcar ali na publicação, você consegue repostar no seu perfil e adicionar um comentário. Olha o comentário do Germancano. Vou sentir sua falta, craque. Bem, a gente sabe que o Matheus Martins tá muito engatilhado já pra ir pra Europa e etc. Mas é a primeira vez que a gente vê uma declaração meio que oficial de que isso deve acontecer. Dá pra gente cravar que o Matheus Martins, de fato, já até comunicou aos companheiros de elenco sobre isso. Por que Germancano sentiria a falta de Matheus Martins, se não por uma saída? Eu espero, inclusive, que seja Matheus Martins, né? Que não seja Germancano. Imagina se a gente cria esse auê todo e, na verdade, é Germancano que vai sair do Fluminense. Tomara que não. Mas acho que é muito mais uma questão de quando ninguém no Fluminense fala sobre essa saída de Matheus Martins. Todo mundo fala que ainda tá em negociação e etc. Mas acho que tá cada vez mais claro, não tem mais como segurar, de que de fato Matheus Martins não é uma questão de se ele vai sair, mas de quando ele vai sair. Provavelmente estão segurando essa notícia por estar no meio do Brasileirão, não estarmos ainda diretamente na época de contratação, ou por causa da eleição. Não sei. Acho que por causa da eleição é mais difícil, porque a eleição é dia 26 de novembro, né? Será que vão segurar essa questão da venda até lá? Corre risco de vazar lá fora. Enfim, não sei. Talvez não tenha aprendido exatamente 100% com o caso Luiz Henrique. Mas vamos tentar apurar, vamos tentar descobrir. Com esse post do Cano aí facilitou muito. Como diria o Capitão Nascimento, vocês estão tornando meu dia muito mais feliz. Vocês estão facilitando o meu serviço. Outra pessoa que este daí não facilita o meu serviço, mas facilita
o serviço dos meio-campistas é Frederico Chaves Guedes, explicando mais uma vez. Fred deu uma entrevista lá na Zona Mista. Ele foi ontem como torcedor, foi de metrô pro jogo, porque doideira, Fred tá maluco. Ele foi de metrô pro jogo com o filho dele e lá foi pro vestiário, falou com os jogadores e tal. E na saída ele passou pela Zona Mista e deu entrevista pra galera, ao qual eu agradeço aqui o Vitor Lessa, que me cedeu esse vídeo de lá da Zona Mista, já que eu tava na coletiva do Diniz. O Fred foi perguntado sobre as pretensões dele de voltar ao Fluminense. Vamos ver a declaração do Frederico Chaves Guedes. Depois de ser comentarista, porque agora você já está com rótulo, vai comentar a Copa, sua expectativa também para a Copa. E aí, Fred treinador, Fred desportista, Fred dirigente, depende da eleição do Mário, como é que fica a situação? Então, quando eu voltei pro Fluminense, o Mário já tinha um projeto para mim, aí as coisas foram desenvolvendo, todo mundo sabe do carinho e admiração, não só da amizade que eu tenho com o Mário, mas essa admiração que eu tenho com ele, não só como ser humano, mas principalmente como gestor, né? E ele foi responsável pela minha volta, está sendo responsável por essa reformulação que o nosso Fluminense passou. Eu fiz parte em 2020, até agora, né? E eu pude ver as coisas indo mudando, já falei algumas vezes, jogadores quererem vir jogar no Fluminense. E eu tô com o Mário, cara. Ele tem um projeto já era para eu estar aqui há algum tempo. Pode falar? Eu não voltei porque... Esse projeto? Deixa o Mário resolver lá. Mas a gente tem, assim, já tem definido, eu quero estar ali junto com ele, quero estar no Fluminense de alguma forma, assim. Estou me preparando, estou fazendo todos os cursos, porque para você ser gestor, você tem que entender da parte técnica, e para você entender da parte técnica também, né, você tem que entender de gestão. Eu estou buscando o conhecimento o máximo possível, isso é legal, vou procurar fazer isso o resto da minha vida. Mas eu acho que a eleição é dia 26, né? É 26? Sei lá, acho que 27, aí se Deus quiser eu vou estar junto com o presidente. Ô Fred, eu acho que eu vou ficar mais na gestão. Aston, eu quero ficar na gestão. Só porque eu cortei a pergunta, então essa daqui ele tá sendo perguntado agora, senão vai ficar confuso, eu vou comentar depois. Ele foi perguntado em qual área, o Lessa tinha perguntado pra ele em qual área ele ia trabalhar, tipo assim, se era treinador, se era... E aí, enfim, ele responde, né? Acho que eu vou ficar mais na gestão. Aston, eu quero ficar na gestão e me preparei muito para isso, assim, e as pessoas que tem lá vão me ajudar muito com isso, que tem aqui no Fluminense. Então acho que vai ser um início onde vai me dar uma canja muito grande, né? É um ambiente que eu amo trabalhar, que eu vou ter prazer em me esforçar 24 horas por dia. Eu só não estou aqui agora porque eu realmente tirei esse tempo aí para minha família, para meus moleques, para minha esposa. Pude compartilhar esses momentos. Por várias vezes quase voltei, né? Já era para ter voltado já, mas foi mais pelo planejamento aí familiar mesmo. E acho que vou ficar nessa gestão mesmo. Fred, todos... Enfim, essa aí é a resposta de Fred. A linguinha que parou o Fred. Sobre o Fred, vamos lá. Só o primeiro ponto, tá? Não vou ficar aqui debatendo questão de eleição e tal, não. Por quem acha que Fred precisa se prestar... Ele apoia o Mário mesmo, essa é a questão. Ah, mas tá sendo cabo eleitoral? Sim, porque ele apoia o Mário. Fred acha que o Mário vai ser melhor. Enfim, é o gosto dele, você concorde ou discorde. Tem gente que apoia também outro candidato, não faz diferença. Vou até destacar depois uma fala do Fernando Diniz na coletiva aqui também. Mas acho interessante, eu já falei isso daqui algumas vezes, então vou tentar encurtar um pouco. Achei legal o Fred falar disso agora. Eu tinha falado isso antes de saber qual cargo ele gostaria de ter, etc. Interessante saber que ele vai estar na próxima gestão. E aí eu acho importante você agora desassociar... Eu tô com a pulseirinha da imprensa. Você desassociar a cabeça aqui do Fred, ídolo, futebol, gol, 199 gols, etc., para o Fred gestor, ok? O Fred é interessante como gestor para o Fluminense, o Fred vai agregar muito,
Minha opinião aqui agora, tá? Não, obviamente não como dentro do campo, mas falta, e é uma das críticas que eu faço à gestão Mário Bittencourt, é de que o elo entre, desde o primeiro dia de gestão, o elo entre a diretoria e os jogadores não é perfeito. E por que ele não é perfeito? Porque antes quem fazia esse elo era o vice-presidente de futebol, Celso Barros. Não tinha rendimento pra tal. As histórias que a gente ouve, as situações que a gente vê, percebe que não dava. Enquanto era Unimed e tal, e despejava dinheiro no Fluminense com o patrocínio da Unimed, era uma situação. Quando o salário estava atrasado com 3, 4 meses, era uma outra história, como era em 2019. Então, esse elo não foi bem feito. Quando tira o Celso e fica o Mário fazendo isso, novamente fica um problema, porque não dá pra você bater o escanteio e cabecear na área. O Mário não dá pra fazer essas duas questões. Ficar com o futebol e ficar com a presidência, um dos dois ia ser mal feito. Em vários momentos as questões se chocaram. Isso acaba tendo um outro problema que é falta de visões diferentes. Mário e Angione. É óbvio, tem o scout, tem a comissão técnica, mas todos esses subordinados do Mário e do Angione. Não tinha ninguém ali que tivesse uma posição de liderança, de comando geral, principalmente pro terceiro ponto, que é o elo entre presidência e parte executiva e jogadores. Esse elo precisava ser melhor feito. E o Fred é esse cara. É o cara que pode estar no vestiário sem intimidar os jogadores. É como se fosse o líder sindical ali, o representante de turma para quem é da escola e tal. Pra fazer o elo entre a galera, os jogadores, ter representatividade no vestiário, fazer essa gestão de futebol, identificar e nos outros clubes para poder identificar possíveis jogadores, comentar e conversar e etc. Fazer esse meio de campo. É o Fred centroavante fazendo esse meio de campo. Acho que pode ser importante. Ele é qualificado para tal? Não sei. A gente não tem como saber. Não tem como saber. A gente vai contratar um cara que estudou muito. Quando eu fui no jogo em Goiânia contra o Vila Nova, eu entrevistei Fred lá, e ele comentou, ele não comentou isso ao vivo, na live, né, mas comentou depois, que ele já tava fazendo cursos ali, enquanto era cursos EAD e tal, enquanto era jogador, fez outros cursos da licença da CBF, etc. Então assim, ele tentou se qualificar. Ele é qualificado pro cargo? Não sei, mas é importante que você separe o cargo Fred jogador do Fred gestor, tá? Quando for pensar num voto, o Fred vai voltar com se o Mário foi eleito. Calma. O Fred vai voltar como gestor, é outra história. Enfim, só pra você entender. Agora vamos falar do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz também falou sobre eleição, hein? Essa turma. Bem, Fernando Diniz falou sobre a eleição na pergunta do Gustavo Garcia, do GE. Globo. Teve uma resposta muito boa do Diniz, até melhor do que eu esperava na minha pergunta. E eu vou deixar isso pra um outro vídeo, beleza? Pra um vídeo pós-jogo contra o Red Bull Bragantino. Vou tentar fazer um vídeo lá, mas eu queria destacar essa do Gustavo Garcia, em que ele pergunta sobre a renovação do Diniz, e em que o Diniz confirma uma notícia trazida aqui pelo canal Raiz Tricolor, e que, enfim, graças a Deus, muita gente levou a sério, a maioria, 99%, é o que mostra a credibilidade numa notícia muito complicada que a gente trouxe aqui, de que Fernando Diniz, o cenário da época era, e continua sendo, pelo visto, pela confirmação dele hoje, a eleição é algo muito importante para ele, para decidir o futuro dele no Fluminense. Hoje, ele trabalha com o Mário Bittencourt e com o Paulo Angione. É a notícia que eu trouxe lá atrás, de que a ideia dele é permanecer trabalhando com esses. Quer dizer que os outros não podem convencer o Diniz? Claro que não. Mas, obviamente, que se ele diz que a eleição e eu vou botar o vídeo aí, é algo muito importante para ele definir se fica ou se não fica, é porque provavelmente tem candidatos que ele não fica, tem candidatos que ele fica, né? Enfim, vou botar para rodar o vídeo aí do Diniz na coletiva. Tá aí, vamos ouvir a pergunta do Gustavo Garcia e a resposta do Diniz. Já em 2023, da Flu TV. Também saber em que pé que tá a sua renovação, né? Pretende ficar no Fluminense, é seu desejo, como que tá? Já falei da renovação algumas vezes, é uma tendência. A gente tem uma conexão muito importante. Eu sempre falei, tem uma eleição aí pela frente, que é uma das coisas que a gente fica, porque é uma coisa importante para mim, a eleição do Fluminense. E o que fica do time com a torcida, eu acho que essa conexão... Do nada apareceu o Fred aqui, né? Mas, enfim, voltando aqui, ó, que é a parte principal, que é o trecho que ele fala aqui. Tem uma eleição aí importante para mim, as coisas que a gente fica, porque é uma coisa importante para mim, a eleição do Fluminense. É o ponto que eu falei. É uma coisa importante pro Diniz. Eu não sei se ele vai falar até a eleição ainda mais alguma vez sobre isso, enfim.
Mas tá aí o Diniz falando mais uma vez. E assim, evitem usar isso, tá? Eu acho que é ruim, assim, quando são, por exemplo, o Thiago Silva grava vídeo pras redes sociais do Mário, eu acho que ali ele tá sendo cabo eleitoral. O que é cabo eleitoral? Um cara que vem pra puxar votos, né? Um cabo de eleitores. Ele vem como um cabo e agrega votos, tá? E puxa. Agora, quando são profissionais que estão no Fluminense, eu acho que é até normal. A gente viu lá na notícia do Grêmio sobre o Gabriel Teixeira, né? É normal que quando você tem uma troca de presidente, uma troca de grupos políticos assumindo, de que alguns profissionais, olha, eu fui contratado pelo outro, eu não vou ficar, não. E alguns profissionais são... a torcida gosta e outros profissionais não. Por exemplo, o Paulo Angione não tem tanta moral com a torcida. Então... assim, dificilmente o Paulo Angione fica, por exemplo, se o Rafael Rolim, o Marcelo Souto ou o Ademar Arraes, que são pré-candidatos, se candidatarem e ganharem a eleição de fato. Enfim, então isso seria o quê? O Diniz é a mesma coisa, o inverso também. Acho que o ponto é meio que esse debatezinho, senão fica um debate meio infantil, assim, e não é o que a gente quer aqui no canal, a gente quer sempre tentar debate em alto nível. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!